O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrai a vida, ressuscitou, vocês, para sempre, ressuscitou, e ele vive para sempre. Viva Cristo ressuscitado! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Ressuscitou! E ele vive para sempre. Ressuscitou! E ele vive para sempre. Dê um abraço de Feliz Páscoa quem tá do seu lado. Abraça. É abraço, não é aperto de mão não. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. mas eu bem sei. Mas eu bem sei Canta! que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive As está. mãos lá no alto. Eu dou seu filho amado para morrer No meu lugar, no meu lugar. na cruz pagou. Pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque E Ele vive. Olha a cruz da ressurreição. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive, temor não há. Olhe para a cruz. Mas eu bem sei que o meu futuro Está está nas mãos do meu Jesus, devido está. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. brada. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei Vocês, que o meu Vocês. futuro só vocês. está nas mãos do meu Jesus. Porque Ele vive. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Senta. Olha, que pena que nós transformamos a Semana Santa num feriado. Que pena. Que dó de nós mesmos negar a nós a possibilidade de beber nessa fonte que nunca seca. A palavra da ressurreição, a palavra da vida, a palavra que ao entrar em nosso ouvido vai lá no coração e põe a gente lá no Calvário com Jesus morto, mas põe a gente diante do túmulo vazio, põe a gente de frente a frente com o ressuscitado, com o vivente, o vencedor. Irmãs, irmãos, hoje você vai levar no final da missa uma garrafa de água que nós abençoamos ontem na vigília pascal. A oração para você chegar na porta da sua casa, a destrancar a porta, deixar a porta ainda fechada. Você vai fazer aquela oração, abrir a garrafinha de água e entrar dentro da sua casa. Primeiro você marca a porta com o sinal da cruz com essa água. Depois você entra na sua casa e abençoa e leva essa força e essa unção da ressurreição para a sua casa, para o seu quarto, para a sua cama, para a sua mesa, para o seu trabalho, para o mundo. Leve essa unção da ressurreição para os espaços onde você é chamado a ser uma fonte da vida que Cristo faz você transbordar numa unção nova. Amém? Mas antes de ir embora, depois de alimentar com o pão do céu, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que transforma você numa fonte, você vai tomar um banho naquela água abençoada, a água da regeneração, e renovar
renovar a alegria do seu batismo. É para você chegar na sua casa hoje, essa semana, com as pessoas que você convive. É para você chegar com aquele suor de Maria Madalena e aquele frescor da alegria de quem viu o túmulo vazio e corre e diz: Ele está vivo, Ele ressuscitou, a nossa vida vai ser diferente. Amém? Então pega o Evangelho para você dar conta de fazer isso. Na página 107. Opa, vocês estão ligados. Número 10, Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Tome lá comigo. Olhe só que coisa impressionante esse relato. Leamos juntos. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Que dia? Domingo. Os judeus guardavam o sábado era o último dia. Jesus ressuscitou no domingo, porque domingo é o dia da recriação, da obra que Deus restaura em Cristo Jesus. Amém? Segue. Maria Madalena, leia. Foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e o que acontece? E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Para lá. Irmãs, irmãos, Maria Madalena levanta bem de madrugada, quando ainda está escuro, e vai ao túmulo de Jesus. Chegando à frente do túmulo, ela vê a pedra que tinha sido retirada. Que significa isso? Maria Madalena nos evangelhos é aquela que os evangelistas dão várias características de alguém que conheceu o pior desse mundo, a experiência mais pavorosa. O Senhor tirou dela 7 demônios. É capeta para danar, né não? Não é? Outros associam essa mulher como aquela que foi surpreendida em flagrante adultério. Mas nessa mulher, nós podemos pegar todos os homens e todas as mulheres, os personagens que são expressão das condições mais desumanas e degradantes da vida, seja a condição espiritual ou seja a condição moral, física. Essa Maria Madalena é exemplo da extravagância que o mundo é capaz de fazer com a gente quando a gente perde o rumo da fé e arrasta a gente. Essa mulher, no caminho da vida dela, nos desacertos de sua vida, um dia encontrou o Senhor, experimentou de Jesus uma maneira tão diferente de ver um homem tratar uma mulher, que ela radicalmente mudou sua vida, porque ela percebeu que é possível viver nesse mundo e relacionar homem e mulher com uma dignidade e um respeito que ela imaginava que não existia homem assim. E os homens pensavam que nenhuma mulher prestava, porque essa mulher é exemplo da degradação, repito, moral, física, espiritual. Ela encontrou Jesus, experimentou o amor de Jesus, caminhou com Jesus. Ele morre, é sepultado, a vida fica um vazio. Poderíamos dizer, o único homem que prestava que ela conheceu, morreu
miseravelmente e humilhadamente na cruz e foi sepultado. O que sobrou para Maria Madalena? Recordar o pouco tempo que ela conviveu com Jesus, mas que deu a ela um sentido novo, para acordar de madrugada, quando ainda está escuro, e ter um sentido para a vida, levantar cedo e ir na direção de alguma realidade que dá sentido para a minha vida, ainda que essa realidade que dê sentido para a minha vida seja um túmulo, entendido? Mas sabe por que esse túmulo dá sentido para a vida de Maria Madalena? Porque ela é modelo da extravagância do amor. Nela nós podemos ver as muitas mulheres surpreendidas em situação de total abandono, miséria, sofrimento. Nela nós contemplamos uma mulher que foi perdoada por Jesus. Se ninguém te condenou, também não te condeno. Vai, mulher, começa a vida de uma maneira nova, mulher. Não permita que os homens que não prestam dirijam a sua vida e comandem a sua vida, mulher. Dê respeito a você, dê dignidade a você. Eu também não te condeno, mulher. A começar pelos mais velhos foram embora, porque não há quem não tenha pecado, mulher. Apesar dos seus pecados, mulher, inaugure uma maneira de ser diferente. Seja gente de uma maneira nova, mulher. E ela foi. Depois voltou. E perto da morte de Jesus, visitou Jesus. Derramou perfume, derramou lágrimas nos pés de Jesus. É uma cena bem extravagante. Se fosse hoje, a gente ia chamar assim: nossa, mas essa mulher é bem perua, né? Porque imagina uma mulher banhar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com cabelo. Tem que ser bem extravagante, não tem? Não é uma cena comum, não é? Uma cena bem extravagante, assim, exagerada. Mas essa cena é exagerada proporcional à grandeza do amor com que Cristo a amou. E por isso ela não tem medo de se derramar em lágrimas, em humildade, aos pés de Jesus. Derramar lágrimas, derramar perfume, beijar os pés de Jesus, enxugar com cabelo. Esse Jesus que deu sentido à vida dela, agora sepultado. Irmãs, irmãos, muitos de nós só percebemos que alguém faz falta na nossa vida depois que está sepultado. Madalena vai ao túmulo, não porque ela descobriu que ele faz falta depois de morto. Ela vai ao túmulo porque ele deu sentido à vida dela enquanto vivia, e a encontrou, e a tratou com dignidade e respeito como ninguém nunca tinha tratado. Maria Madalena encontra o túmulo vazio. É uma experiência dolorosa, um túmulo violado. Vamos ver o desfecho. Versículo 2, tome lá. Quando ela vê a pedra do túmulo retirada, versículo 2, leia. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: todo mundo, bem forte. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Leia. Saíram então Pedro e o outro discípulo para lá, e foram ao túmulo. Pedro é o apóstolo mais antigo que Jesus chamou, o chefe da igreja, o primeiro que Jesus constituiu como chefe da igreja, nosso
primeiro Papa. O outro discípulo é João, o último discípulo, um adolescente, um jovem. Ela corre e vai ao encontro do mais jovem e do mais velho e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Eles foram ao túmulo. Versículo 4, leia. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Claro, ele chega primeiro ao túmulo porque ele é rapaz, novo. Pedro já está velho, não é? Embora Pedro tenha uma experiência maior, mas as forças físicas agora não respondem mais. Chegará um tempo em que a sua cabeça vai à frente, mas o corpo não acompanha mais. Está entendendo? Vai, continua. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Por que Pedro entra? Ele é o apóstolo mais velho, ele tem a autoridade de averiguar as cenas da revelação de Cristo. Compete a Pedro interpretar os acontecimentos da vida de Cristo na nossa vida. Por isso é que o jovem chega e não entra, respeita, aguarda o mais velho, porque o mais velho entrará, olhará e terá base e maturidade para interpretar os acontecimentos. Nós, com mais de 40 anos, de 50, de 60 e 80, a nossa responsabilidade na vida dos mais jovens é interpretar os acontecimentos à luz da fé. Amém? Amém. Todo mundo, hoje em dia a coisa mais difícil do mundo é perguntar quem tem mais de 40, porque os velhos estão tudo com medo de ser velho, as velhas nem se fala. Mas todo mundo que tem mais de 40 aí, não tenha medo não. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus e diga comigo: Jesus, Jesus, dai-me sabedoria dai-me sabedoria para instruir os mais jovens para instruir os mais jovens na sabedoria da Bíblia, na sabedoria da Bíblia, nos acontecimentos da vida. nos acontecimentos da vida. Faz de mim um instrumento Faz de mim um instrumento de iluminação na fé, de iluminação na fé das mentes e corações das mentes e corações dos mais jovens, dos mais jovens, dos adolescentes e das crianças. Amém. Amém. Passando a página, leia. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. que significa isso? O Evangelho fala que os judeus pagaram os guardas para soltar uma fofoca que tinham roubado o corpo de Jesus do túmulo, não foi? Mas Pedro, quando foi ao túmulo, ele se ateve a um detalhe que ladrão jamais faria. Ladrão não vai roubar um corpo e pegar o pano que está sobre o rosto, dobrar e colocar de um lado, o pano que envolvia o corpo de Jesus, dobrar direitinho e colocar do outro lado. Ladrão vai ter esse capricho? Não. O que aconteceu nessa cena? Vocês que estão aqui atrás, deixa eu mostrar aqui mais perto. Você pode imaginar Jesus na madrugada do sábado, descendo com um anjo do céu, o divino Pai Eterno, descendo com um anjo do céu, ou uma corte de anjos, querubins e serafins. O Pai Eterno chega diante do túmulo e diz: retire a pedra. O Pai Eterno entra lá, senta
eu imagino essa cena, me emociona muito. O Pai Eterno entra no túmulo, senta, e como um pai e uma mãe começa a desenrolar Jesus e despertar Jesus e dizer: filho, levanta, vamos. Imagina o Pai Eterno soprando sobre o corpo do morto há 3 dias, devolvendo a vida e dizendo: retoma, vamos, passou, vamos, levanta. Aí Jesus acorda, desperta, ressuscitado, e diz assim ao Pai Eterno: Pai, espera lá, antes de eu sair com o Senhor, eu vou lá no primeiro pai, na primeira mãe da humanidade, Adão e Eva, eu preciso despertá-los também. E Jesus vai lá ao primeiro pai e a primeira mãe, aos irmãos que brigaram e um matou o outro, e Jesus os desperta e diz: o meu sangue desperta vocês, acordem, vamos comigo. E de repente uma legião de milhares e milhares de homens e mulheres, desde Adão e Eva até Jesus, despertam, e Jesus os envia pelo poder do seu sangue ao reino da glória. Amém? Amém. E aí o Pai Eterno fala para Jesus: fica mais 40 dias aí, organiza a igreja, depois você volta para o céu, te espero lá. E Jesus fica, diz os Atos dos Apóstolos, 40 dias aparecendo aos discípulos e a numerosas multidões. Irmã, irmão, versículo 8, tomem comigo. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu E acreditou. Por que é que ele viu e acreditou? Porque como discípulo, antes dele ver, ele passou muitos anos com Jesus, escutando. Quem não aprende a escutar, quando vê, não entende os fatos acontecendo. Menino que não presta atenção na sala de aula, não sabe depois resolver a vida, porque não aprende a interpretar os acontecimentos. Quem não aprende a escutar, depois vem a tribulação, a tragédia, o sofrimento. Deus pode deixar os maiores sinais, milagres, prodígios no seu caminho, panos e panos dobrados, limpos, puros, para dizer a você: eu passei por aqui, eu estou conduzindo sua vida, dirigindo seus passos, eu caminho à sua frente, eu te guio. Mas se você não aprende a escutar a palavra de Deus, você vai ser sempre guiado por desgraça e tragédia na sua vida. Irmãs, irmãos, eu vou dizer uma das coisas mais difíceis para um padre falar. Versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Vou dizer aos irmãos e irmãs uma das coisas mais difíceis para um pregador. Maria Madalena viu primeiro que todo mundo os sinais da ressurreição, não foi? Mas ela tem dúvidas, ela precisa de um esclarecimento, ela precisa passar por uma orientação, a orientação da fé. Maria Madalena, ela volta para a igreja e pede à igreja que a esclareça do que é que aconteceu. Isso significa que a maior praga que está acontecendo nos dias de hoje, sabe qual é? A pior
religião cristã que existe no mundo de hoje, sabe qual é? A dos cristãos que acreditam em Cristo, mas não tem vínculo nenhum com a igreja. É uma lepra, é uma ferrugem. Porque começam por conta própria enxergar as coisas e dar sentido ao que vê. Só que não se submete com humildade. É difícil dizer isso, sabe por quê? Porque fica parecendo que eu estou querendo colocar cabresto em vocês e dizer, puxa para aqui, puxa para ali, mas não é isso não, é muito mais. A minha miséria é muito maior do que vocês imaginam, mas muito maior. A questão é, crer em Cristo e crer no mistério de Cristo significa submeter-se à experiência de vínculo com a comunidade de fé. O Senhor até mostra os sinais na sua vida, mas você não consegue interpretá-los, inclusive por causa da correria de vida que você vive. Depender da igreja, precisar da igreja, recorrer aos sacramentos da igreja, a doutrina, a pregação, mas passar pelas águas do batismo, passar pelo alimento que sustenta na fé a Eucaristia, passar pelos dons do Espírito recebidos no crisma, passar pelo sacramento do matrimônio, passar pelo sacramento da penitência, do perdão dos pecados, significa contar com o auxílio não que a igreja inventou, mas que Cristo fundou a igreja e deu a ela a missão e a obrigação de ajudar você a entender o plano dele para a sua vida. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Tem medo não? Reage. Você olha na internet, você vê as notícias, fica sabendo de tanta coisa feia de nós padres, de nós pregadores. Você começa a desiludir, começa a achar que é tudo uma pragaiada danada, ninguém presta, ninguém vale nada, só pensa em dinheiro, só pensa em enriquecimento ilícito, só pensa nas coisas do mundo e manipula as massas. Mas Cristo misteriosamente usa homens frágeis para te fazer chegar à estatura sólida da fé. Entendeu? Aqui na igreja tem muitas Marias Madalenas, que são mulheres que dão a vida sofrida por seus filhos e sua família, e passam por humilhações e sofrimentos, e são pisadas, judiadas, tanto quanto o mundo dá conta, como mãe, como esposa, no mundo do trabalho. A gente vê a assustadora realidade de um Brasil governado pela imensa maioria de homens corruptos, desonestos, manipuladores das consciências, e as mulheres levantando mais cedo que nós homens, para preparar os filhos e filhas, para dar-lhes sentido à vida, para instruí-los num caminho que eleva a uma realidade maior do que essa miséria humana que nós criamos. Se você se encontra como Maria Madalena, machucada e ferida, levantando de madrugada, sentindo a dor e o sofrimento de ver os sinais de sua esperança desaparecerem, eu te peço, nesta noite, deite com a alegria da notícia da ressurreição, e amanhã acorde mais cedo, levante mais cedo, como Maria Madalena, escute a palavra, reze a palavra de Deus, e sejam as mulheres as primeiras testemunhas do ressuscitado na vida dos seus filhos, do esposo e do mundo. Amém, mulheres? De verdade? Ih, que fraquinho. De verdade? Irmãs,
Sabe o que significa essa mulher que vai ao túmulo e encontra o túmulo vazio? Essa mulher representa Eva, que tem sua origem na costela de Adão que foi retirada. É pena que não dá para todo mundo ver. Conseguem ver a chaga de Cristo aqui? Vem cá, André, me ajuda aqui, rapaz. Quem está aqui atrás, consegue ver a chaga de Cristo aqui? Conseguem? Está vendo? Aqui? Está vendo aqui? Está vendo? Madalena, Maria Madalena significa a nova mulher, a igreja, que Cristo, a nova mulher, a igreja, que Cristo fez brotar do seu lado traspassado. Não é bonito isso? A igreja, a esposa do Cordeiro, a igreja que é corpo de Cristo e Ele é cabeça. Por isso, nós, a igreja, não podemos olhar para os nossos pecados e permitir que os nossos pecados vão nos inibindo e nos fazendo recuar, achando que o caminho da fé é besteira. Não olhe para a miséria sua, nem da sua família, nem dos homens da sua família, nem dos homens da igreja. Não olhe para a miséria, mas olhe para a santidade e nobreza daquele que pelo seu sangue derramado na cruz, fez de você filha, filho da bênção, herdeiro da promessa, participante da glória, pelo sangue que Ele derramou. Resgata você, sua família e a sua casa do pecado e das opressões desse mundo. Levante a sua mão para o céu e diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, mas Senhor, aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Põe a mão no coração e diga: Senhor, Senhor, ajude-me a entender. Ajude-me a entender Como eu devo assumir a fé com a igreja e não sozinho. Amém. Amém. Pegue a segunda leitura. Ao terminar a missa de hoje, você pode levar esse livrinho. De preferência amanhã, nessa semana, leia essa segunda leitura com a sua família. Leia. Agora, número 8 da página 106. Carta de Paulo aos Colossenses. Todo mundo junto? Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. As coisas do alto. Posso pegar pesado? Sabe por que tem muito pai e mãe dando o melhor para os filhos e vendo os filhos se perderem completamente no mundo? Porque dão o melhor que tem para os filhos, mas das coisas e não conduz aos filhos às coisas do. Essa é a razão da desgraça que está o mundo e as novas gerações. Está aí. Você quer dar o melhor, mas o melhor das coisas de baixo. E para os seus filhos e para os seus netos, se você cair na besteira de falar filha, filho, pense nas coisas do alto, ele vai te tratar com tanto desprezo, principalmente se for adolescente e jovem. Mas vai tratar você com tanto desprezo. E vai dizer para você ainda desse jeito: mãe, logo você vir com esse papo de carola.
Conheço sua podridão, mãe. Conheço quem é meu pai, mãe. A meninada não fala isso? Hã? Leia. Versículo 2. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Versículo 2. Onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Eu sei que Deus dizer isso para nós é quase, vou usar uma expressão bem pesada, não se ofenda. Também para mim essa expressão é pesada. Jesus, a palavra de Deus dizer isso para nós é quase, no mundo de hoje, jogar pérola aos porcos. Não é? Imagina. Esforçai-vos por alcançar as coisas celestes e não as terrestres. Minha gente, o povo vem na igreja, mas é muito difícil encontrar uma pessoa que vem na igreja aspirando às coisas celestes. Uma mãe traz o filho para batizar a hora que ele começa a dar trabalho. Uma mãe põe o menino na catequese para fazer a primeira comunhão a hora que as coisas do mundo já endiabrou o moleque. Uma mãe quer que a menina, o menino prepare para a crisma a hora que a turma da droga, do vício, da promiscuidade já ceifou. Intoxicou o menino, a menina. Em alguns casos até antes deles nascerem. Intoxica os meninos e meninas com as coisas terrestres. E não aspira às coisas celestes. E pensa, padre, eu perdi minha saúde dando o melhor para os meus filhos e está tudo uma tragédia. A palavra de Deus responde para nós: coisas celestes é diferente de coisas terrestres. Leia, todo mundo. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você tem noção que você já morreu? Repita comigo: Senhor, no meu batismo, o Senhor quis que eu morresse para as coisas terrestres, e nascesse para as coisas celestes. Senhor, a minha vida está escondida com o Senhor em Deus. Mas eu tenho colocado a confiança não na proteção que o Senhor me dá, mas no poder do dinheiro e das coisas do mundo. Senhor, salva-me desta ignorância. Amém. Eu sei que para muitos essa palavra é quase uma estupidez. Leia, versículo 4. Leia. Quando Cristo, vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Os nossos filhos não aparecem revestidos de glória, aparecem revestidos de shopping, e de vitrine, e de loja chique. Irmã, irmão, pai, mãe, vô e vó, a vida sua, da sua família está escondida com Cristo em Deus. Põe isso na cabeça, no coração. Põe a esperança no dia em que Cristo aparecer em seu triunfo. Que as grifes e etiquetas e o luxo desse mundo será considerado poeira diante da glória com que você aparecerá, revestido de glória, em seu triunfo, junto com Cristo. Amém, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, um grito de amor a Jesus.
Se a partir de hoje você perder o medo do mundo e passar a acreditar que o dia que você foi batizado, pela água do batismo, você entrou por essa chaga do peito de Cristo e sua vida está escondida aqui dentro do coração dele, traspassado. Se você pôr sua confiança de que sua vida, sua família está escondida lá, acabou suas doenças psicossomáticas de esgotamento, querendo dar para os meninos o mundo e tornando-os cada vez mais vazios, xoxos, ocos de Deus e de valores humanos. Irmã, irmão, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, humildemente, peça ao Senhor para ajudar você a aplicar essa palavra de vida na sua família, na sua casa. Peça ao Senhor para ajudar você pôr a força dessa palavra comandando o seu coração. Se você chegar em casa e continuar lendo esse trecho do Evangelho, Tiago, se você chegar em casa e continuar lendo essa cena do Evangelho, você vai ver que Maria Madalena sai correndo e de repente ela encontra um homem no jardim, dá uma bronca nele e diz: se foi você que tirou meu Senhor do túmulo, diz onde o colocasses que eu irei buscá-lo. E de repente, aquele homem que ela não percebe ainda, acha que é o jardineiro, aquele homem se volta para ela e pronuncia uma palavra que faz tremer as fibras mais profundas do seu coração. Deixa esse instrumento, esse trompete, preparar sua mente e seu coração para ouvir o nome, a palavra que Jesus vai pronunciar. Põe a mão no seu coração e diga ao Senhor: como Maria Madalena te encontrou no jardim, eu quero te encontrar hoje, Senhor. Eu quero te encontrar, Senhor. Eu quero essa paz que o mundo não me dá, que homem nenhum, mulher nenhuma me dá. Eu quero te encontrar no jardim, Senhor, ajuda-me. Eu quero te encontrar. Ajuda-me. De repente Jesus se voltou para Maria Madalena e disse: Maria. Nessa hora ela percebeu que ninguém no mundo pronunciou o nome dela do jeito que Jesus pronunciava, que ninguém jamais a chamou e a tratou com tanto respeito e dignidade como Jesus a tratava. Quando ela ouve Jesus pronunciando o nome dela, Maria, ela se atira aos pés de Jesus, com beijo e lágrima de alegria, e o Senhor transforma aquela mulher na primeira mensageira da ressurreição, dizendo: ide contar aos meus irmãos que eu ressuscitei. Você também agora
Escute Jesus pronunciar o seu nome. Você hoje no jardim, com as suas angústias, dores, pecados e fraquezas, escuta Jesus falando o seu nome. Jesus se volta para você e diz: fale o seu nome completo. Você escutando a sua voz dizendo o seu nome: Antônio Donizete do Nascimento. Eu estou vivo, eu ressuscitei, a vida venceu, a graça venceu, o amor venceu. Então minha alma canta a ti. E de repente você e Maria Madalena começam a cantar no jardim como você nunca cantou, como Adão e Eva deixaram de cantar desde o pecado. Fique de pé, tome a sua vela na mão, tome a sua vela na mão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor meu Deus, como eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti,